E aí chegamos num outro ponto, a questão da técnica utilizada para a antecipação de provimento jurisdicional e a técnica de tutela dos direitos. Vamos compreender como funcionam essas técnicas. O nosso Código de Processo Civil contempla, lá nos artigos 294 até o artigo 311, quando ele trata das tutelas de urgência, ele contempla os meios de prestar essa tutela, tanto a tutela de caráter satisfativo como a tutela de caráter cautelar. Nós já vimos que a tutela satisfativa ela pode ser de caráter inibitório, pode ser repressiva contra o ilícito, pode ser ressarcitória, ou pode ser também uma tutela do adimplemento, que é aquelas tutelas em que a parte deixa de cumprir uma obrigação contratual. Como a parte não cumpre a obrigação contratual, é necessário que haja um adimplemento dessa obrigação. E essa tutela, que visa o cumprimento de uma obrigação contratual, é uma tutela do adimplemento. E já vimos também que a tutela cautelar, a finalidade dela é proteger, botar aquela redoma de vidro naquele direito que, em algum momento, ele vai se transformar numa tutela de caráter satisfativo. Por quê? Porque ele vai ser entregue definitivamente. Então, a tutela cautelar ela só protege aquilo que um dia pode se transformar numa tutela satisfativa. E a respeito dessa classificação, dessas tutelas, Didier ele faz uma diferenciação entre a tutela definitiva e a tutela provisória. Então, ele desmembra a tutela definitiva em a tutela satisfativa e a tutela cautelar. Então, a tutela definitiva ela pode ser satisfativa e pode ser cautelar na visão de Didier. E as tutelas definitivas satisfativas pode ser a tutela de certificação de direitos, que aí pode ser aquelas tutelas que nós conhecemos, a declaratória, a constitutiva, a condenatória, ou a tutela de efetivação dos direitos, que é já na fase executória, que é a tutela executiva, a tutela do cumprimento de sentença, ou da execução propriamente dita. E Didier apresenta algumas características da tutela provisória, e são essas características que nos interessam. A primeira característica da tutela provisória é a sumariedade da cognição. O que significa a sumariedade da cognição? Cognição é compreensão de algo. Então, a compreensão que se faz de alguns dados, alguns elementos que são apresentados a alguém para que ele retire dali, daqueles elementos, uma conclusão. Desenvolva um raciocínio e tire uma conclusão. Quando eu falo em sumariedade de cognição, significa que aquele que vai examinar a situação vai examinar ela de maneira simplória, de maneira mais curta. Não vai haver profundidade na análise, porque ela é uma cognição sumária. E se fosse haver profundidade, por exemplo, ele precisaria buscar outras informações, pedir mais informações para chegar a uma conclusão. Então, ele tem que analisar com o que ele tem, ele precisa ter ali, dentro do que ele tem, dentro do que é apresentado a ele, o que ele vai decidir a respeito daquilo. Então, a cognição sumária, a sumariedade da cognição, ela é presente na tutela provisória. Não há como se falar em tutela provisória em dilação ampla probatória. Não haverá dilação ampla, porque a característica dessa cognição sumária, ela se contrapõe exatamente à cognição, ao exame. Se a tutela ela vai ser provisória, o exame tem que ser pontual, ele tem que ser um exame mais rápido. Rápido no sentido de que eu não vou ouvir a outra parte para ela apresentar mais provas e depois essa outra contra-argumentar e oferecer contraprovas, senão eu estou fazendo a cognição exauriente. E aí eu vou ter um cabedal maior de provas para examinar, maior de argumentos para examinar. Na cognição sumária, não. O argumento A é esse, e às vezes eu nem vou ouvir o argumento do B. Eu já vou com o argumento do A e com o que ele me apresenta verificar se é possível eu conceder aquela tutela. Isso é uma tutela provisória porque é a cognição dela, o exame dos elementos necessários, a apresentação dela, ela é sumária, ela é simplória, ela é reduzida. E a precariedade, como eu disse, na tutela provisória, ela pode até se perpetuar por todo o processo,
mas ela não se torna definitiva. A gente vai ver, exceto em um caso que a gente vai discutir mais à frente, que vai depender de determinados atos processuais para que ela tenha o caráter de definitividade. Mas a regra é que a tutela provisória ela é precária, ela pode ser alterada e modificada a qualquer tempo. E aí, como eu coloquei, essa tutela provisória ela conserva a sua eficácia durante o processo, mas ela pode ser modificada ou alterada a qualquer tempo. Quando isso vai acontecer? Quando as condições que autorizaram a concessão dessa tutela não persistirem. Não persistindo essas condições que autorizaram a concessão da tutela, não há por que se manter essa tutela. Então, duas características da tutela provisória, a sumariedade e a precariedade. Sumariedade de cognição e precariedade da tutela concedida. E, portanto, por ser fundada em cognição sumária, ela não vai gerar coisa julgada, como eu já comentei também, nós já conversamos sobre isso mais à frente. A tutela provisória ela não vai gerar coisa julgada, porque em razão da sumariedade da cognição, isso que é o grande fator que faz com que ela seja precária e ela, portanto, não seja apta a formar coisa julgada. E lá no nosso artigo 294, ele traz para a gente duas espécies de tutela provisória. Tutela provisória, portanto, é gênero. E essa tutela provisória gênero, ela pode ser de caráter urgente ou então baseada em evidência, uma tutela de evidência. É muito comum se confundir, se achar que a tutela de urgência pode ser de evidência, mas os pressupostos são distintos. Os pressupostos da tutela de urgência não são os mesmos da tutela de evidência. Inclusive, a tutela de evidência ela não se ampara na urgência. Existem situações, que veremos mais à frente, aptas a gerar uma tutela de evidência sem a oitiva da parte contrária. Mas isso não significa que é a urgência que vai amparar. Apenas as situações previstas pelo legislador autorizam a concessão dessa tutela de evidência sem a oitiva, sem o contraditório da parte contrária. Na tutela de urgência, o nome já diz, há algo urgente, há algo que não pode esperar. Na tutela de evidência, o que é evidente é que não há dúvida que a parte tenha aquele direito. Então, as partes, muitas vezes, elas confundem, achando que o bom direito do cliente faz com que esse bom direito seja tutelado por uma tutela de evidência. Não. Ele pode ter até um bom direito, mas se o direito ou a situação processual não se enquadrar nas hipóteses de tutela de evidência, a única coisa que ele pode conseguir é a tutela de urgência. Haverá um momento processual para se invocar a tutela de evidência. Isso pode se dar em qualquer processo, a gente vai ver. Mas eu não posso confundir e achar que toda tutela de evidência também ela é de urgência. Não é. Tutela de urgência e de evidência são duas tutelas diferentes do gênero tutela provisória. Tanto a tutela de urgência de caráter provisório, como a tutela de evidência de caráter provisório também. Mas não se confunde urgência com evidência. Não façam essa confusão. E a tutela de urgência ainda se subdivide em mais duas possibilidades. Ela pode ser de caráter cautelar ou pode ser também antecipada. E ela pode ser concedida. Então, veja, tu tem uma tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada. E essa mesma tutela provisória de urgência, ela pode ser incidental ou pode ser também antecedente. E aí nós veremos que nós teremos a tutela provisória antecipada, antecedente, que essa a gente vai ver que pode se estabilizar. Mas mesmo assim, essa estabilidade não significa coisa julgada. Muitas vezes as pessoas entendem equivocadamente estabilizar a tutela com coisa julgada. E não é isso. Essa tutela, mesmo estabilizada, ela pode sofrer modificação. Nós veremos também quando formos estudar a miúde esse tema. Eu quero que vocês compreendam o seguinte: eu tenho a tutela provisória e na tutela provisória eu tenho duas espécies.
eu tenho a tutela de urgência e a tutela de evidência. Tutela de evidência para aquelas hipóteses previstas lá no 311, que nós estudaremos elas minuciosamente. Tutela de urgência pode ser de caráter cautelar ou antecipado. E a gente já viu que quando é cautelar, eu estou colocando uma redoma de vidro sobre um direito, eu estou protegendo um futuro pretenso direito que eu entendo que vou receber ele definitivamente. Na tutela antecipada, eu estou antecipando um direito que receberia ele lá definitivamente na fase final do processo, estou trazendo ele no tempo para agora. Então, já estou entregando uma parte de uma tutela que um dia será definitiva. E essa tutela cautelar e antecipada, ela pode ser concedida uma ou outra em caráter incidental, ou seja, um pedido dentro do processo, já no curso do processo, ou já no início, ou lá no curso do processo, ou em caráter antecedente. Eu faço isso antes mesmo de apresentar ao Estado jurídico qual é o meu pedido principal, qual é a tutela definitiva que eu espero, mas a premência dessa tutela faz com que eu o faça em caráter antecedente. Então, nós vemos então que a técnica antecipatória ela vai fazer com que o ônus do tempo no processo seja diluído, seja dividido igualmente. Por quê? Muitas vezes o ônus do tempo no processo, a demora do processo, favorece a parte contrária, a parte que está deixando de cumprir um direito, deixando de entregar um direito, ou mesmo a parte que está lesando um direito da parte autora. A demora do processo vai fazer com que essa parte que está lesando o direito seja beneficiada. Então, a tutela antecipatória, a tutela antecipada, ela visa o quê? A partir de elementos, de requisitos que o legislador coloca, eu trago no tempo essa tutela, eu antecipo ela, de maneira que eu possa logo oferecer à parte, possa logo entregar à parte uma tutela que um dia será definitiva. Eu trago ela no tempo e entrego ela agora, e não lá no final do processo. E aí nós temos que essa técnica antecipatória fundamenta-se exatamente na urgência ou então na evidência. Na urgência, eu não posso esperar para entregar ao final porque esse direito vai perecer. Ou então, na evidência, quando há elementos que indicam claramente que esse direito vai ser entregue no final. E, mais uma vez, tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou antecipada. Então, portanto, fica bem claro que essa tutela provisória de urgência ela pode ser de caráter cautelar ou antecipada. Enquanto a tutela de evidência ela vai ser sempre satisfativa. Então, ela pode ser cautelar ou satisfativa no critério de antecipação de tutela, a tutela provisória, enquanto a de evidência sempre é satisfativa. Eu não vou ter uma tutela de evidência de caráter cautelar. Eu sempre que eu falar em tutela cautelar, eu estou tratando de tutela cautelar ou antecipada, que vão ser, a cautelar não é satisfativa, ela visa resguardar um direito futuro, e a satisfativa eu estou antecipando esse direito, trazendo ele no tempo para agora. A tutela de evidência sempre é satisfativa, eu não posso ter uma tutela de evidência de caráter cautelar.